podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que era questão de tempo para surgir alguma coisa que tivesse mais desempenho ou menos custo, ou os dois, em relação às soluções da OpenAI. Porque a OpenAI está naquela corrida, a gente tem que ser líder e não sei o quê. E aí esse aspecto da otimização fica... Não é que ela é ignorada, mas ela fica no segundo plano. E aí quem não tem essa pressão consegue pegar o código lá, estudar, otimizar, ou então falar, beleza, eu só tenho esse hardware aqui, vamos trabalhar com ele. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. O mundo da IA foi sacudido pela chegada da DeepSeek. Essa startup chinesa deixou o Vale do Silício apreensivo e gerou tombos bilionários na bolsa depois de apresentar um modelo de linguagem muito mais eficiente do que o dos seus concorrentes. Mas o que será que tem por trás desse novo modelo? E que inovações ele traz de fato para o jogo da IA? No episódio de hoje, a gente ajuda você a entender por que é que tá todo mundo falando dessa tal de DeepSeek. Mas antes, não esquece de ir lá avaliar o Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito, se você não segue ainda, e aguenta aí, que já começa. Uma pesquisa da Wise mostrou que 68% dos empreendedores brasileiros, desses que ainda não oferecem serviços para fora do país, planejam começar a fazer isso nos próximos 12 meses. Só que nem sempre é tão simples assim, né, Josué? Pois é, quase um terço dessa galera hesita em dar espaço, porque sabe que os custos das transações de câmbio são bem altos. Só que a Wise pode te dar uma mão nisso, é só mudar para Wise Empresas. Essa é a primeira conta multimoedas do Brasil que foi pensada especificamente para PJs e pequenos empreendedores. Com ela, você consegue receber em várias moedas do mundo todo de forma rápida e prática. Você também pode converter outras moedas para o real no momento que for mais vantajoso para você e com taxas de câmbio que são transparentes. Assim, você recebe dinheiro sem perder dinheiro. É isso aí, a Wise Empresas é o que falta para sua carreira internacional começar. Então entra lá no link na descrição deste episódio e abre agora a sua conta. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 19 segundos. Josué, bora lá. Qual que é o primeiro comentário de hoje? Bom, vou começar com um comentário do Jussier Alisson, lá no Telegram. É um comentário sobre o nosso último episódio, e ele disse o seguinte: sobre o último podcast, algumas considerações. A primeira é que eu super entendo a decisão de ser quinzenal, lembro bem quando era assim, mas não deixe de ficar triste por isso, porque eu gosto mais de escutar vocês. A gente entende, Jussier. Obrigado pela... Obrigado. É difícil mesmo, cara. Mas é isso, foi pro melhor. E agradecemos a compreensão não só do Jussier, mas de toda a galera que manifestou que tá bolado, mas entende e que apoia a gente. Algum apoio aí. A segunda sobre o iPhone Air ou Slim. Foi trazido que ele seria mais caro que o iPhone Pro Max. Num primeiro momento, quando surgiu esse rumor, estavam realmente falando isso. Mas hoje é quase um consenso entre os analistas que cobrem o mundo Apple que o preço será o mesmo que o Plus, que vai sair de linha. Apesar de ser um iPhone super fino e com um design diferente, só terá uma câmera, então não teria como cobrar mais caro que o iPhone Pro Max. Até porque, sendo um iPhone fino, não tem como colocar sistemas de lente muito avançados, né? Então, tem que ser uma câmera mais simples mesmo, a não ser que a Apple, sei lá, coloque um calombo ainda maior. É o tipo de truque que a Apple já usou no passado, né, com outros produtos, tipo, o MacBook Air é super fino. Mas ele é fino porque ele não tem um tamanho uniforme, ele era mais grosso numa ponta, mais fininho na outra. Não deixa de ser uma peça impressionante ali de engenharia e tal, né, Mas o quão mais grosso ele era, tipo, de uma ponta a outra, devia ser, tipo, minúcia, assim, né? Não, era mais, assim. Arrisco dizer que passava do dobro. Caraca. Só que na outra ponta eles afinavam bastante. Era fininho, fininho, fininho. Na ponta onde se apoia a mão, saca? Tá. Ainda é assim até. Não, hoje não. Hoje acho que o design tá mais flat. Mas hoje dá por conta do Apple Silicon, né? Naquela época era Intel ainda. Enfim, então são truques. Ele vai afinando assim, então passa a impressão de ser
super fino e tal. E de fato, mesmo a ponta mais grossa era mais fina, ou pelo menos igual a do MacBook Pro da época. Acho que era um pouco mais fina ainda. Mas a sensação era de que o produto era muito, muito mais fino, saca? Enfim, mas eu não acho que eles vão fazer isso no iPhone. O Jussier tá certo, né? Ele falou dos rumores aí, não tem como. Também, assim, rumor é rumor e tal, a gente sabe que tem muita gente que acerta bastante, e a gente, né, fez o programa em cima disso, mas realmente fica difícil entender qual seria a lógica, né? Como que a Apple convenceria as pessoas a gastar mais do que num Pro Max. A gente sabe que a Apple poderia, enfim, utilizar do apelo ali só estético mesmo, de estilo, tipo os dobráveis e tal, mas, sei lá, não sei se pro mundo Apple isso seria suficiente, sabe? Porque quando você pega, sei lá, um Pro Max, acho que o usuário de Pro Max sabe muito bem o que tá comprando, assim, sabe, pelo menos assim, é o que me parece, eu não sou um usuário de Apple, mas quem tem Pro Max eu acho que sabe que tá comprando um celular mais robusto, mais parrudo, o melhor que tem. Então, tipo, sabe que tem ali um produto superior em termos de hardware, de software, etc. Acho que seria difícil vender um iPhone Air, um iPhone Slim, só com base no formato, com um preço maior do que isso. Cara, eu arrisco dizer que 90% das pessoas que gastam dinheiro pra comprar um iPhone Pro Max gasta pela preguiça da escolha. Não porque é ruim, pelo contrário, porque é muito bom. É a marca mais hypada e é o top de linha da marca mais hypada. Então é o mais seguro, saca? Eu não quero ficar escolhendo, não quero pesquisar, não quero nada. Qual que é o melhor que tem? É esse aqui que eu vou levar. Por que eu falo preguiça da escolha? Porque se você for escolher, 90% não usa o que tem naquele aparelho. Um normal faria sentido e resolveria a vida. Fácil. Sim, nem o Pro, saca? Tipo, câmera com ProRes, sei lá, só o Barba que vai usar essas paradas, saca? Ou, sei lá, esse tipo de gente, sabe? Profissional, tal, mas por isso que eu falei, 90% que não tá trabalhando com o dispositivo é só pela preguiça da escolha. Tipo, qual que é o mais fácil? É esse aqui? Tá bom, vou levar esse aqui. Lógico, deve ter isso que faz isso com Samsung também, né? Pegar o top de linha e tal. Ou com a desculpa, talvez, de durar mais. Esse aqui já tem o processador mais rápido, tem mais memória. No caso do iPhone, não faz tanta diferença, mas é isso. O Air vai tentar conquistar pelo design e vai ocupar um lugar que faz sentido, se for no lugar do Plus, porque o Plus já era pra ser um produto ali. O diferencial dele é só ter uma tela maior, né? Consequentemente, bateria também. Mas o Air encaixa bem ali, trazendo um design diferentinho também. O Air, né? Nem sabemos se vai ser o Air mesmo, mas se for. Nem sabemos se vai ser o Air mesmo e acho que não tá confirmado ainda, pelo menos não. Eu acho que não que vão acabar com o Plus, né? Não, é rumor. Tudo rumor. Então a gente tá... Vai que acontece que o Tais sugeriu, que é tipo, não, eles lançam o Air e não matam o Plus. Coloca mais coisa no mercado e vamos ver o que acontece. Pode ser. É que ele vai ser um pouco maior também, pelo que eu vi. Então, conflita um pouco com a posição que o Plus tá. Mas, de fato, acho que assim, vai ser mais barato que o Pro. Não tem como ser mais caro que o Pro, porque daí toda a linha de produtos da Apple, de notebook, iPad, estaria completamente sem sentido, né? Tipo, o Air é sempre o mais barato. O Pro que é mais caro. Seguindo aqui, Josué coletou vários comentários que falavam sobre... Notaram uma semelhança entre a série do Loki, no Disney Plus, e o livro que eu citei... Na caixa postal, Josué, que eu citei? O Fim da Eternidade? Foi na caixa postal, isso. De Isaac Asimov. A gente tava discutindo Severance, né? Ruptura? Isso, Ruptura, Enfim, e aí Josué disse que tem mesmo semelhança? Pois é, então, o livro do Asimov, só pra ficar claro, é mais antigo, ele é de 1955, né? Então ele veio antes do Loki ali na cronologia da realidade. Então o Loki certamente bebeu ali, ou então bebeu em algum outro lugar que tem esse mesmo conceito, porque é isso, assim, Pô, verdade. Agora que eu me toquei, porque tem os caras da agência lá que ficam viajando no tempo. Exato, né? TVA, eu acho, ou AVT em português. No Loki tem essa pegada que eles têm que manter a linha do tempo sagrada, né? Que é a linha criada pelo Kang lá, que era o vilão da série. E aí eles vão fazendo esses ajustes e tirando pessoas que são anomalias dessas linhas temporais e tal, pra manter a linha sagrada em andamento. Pelo que eu me lembro do Loki é assim. Eu vi o Loki há um tempo e eu lembro que eu gostei muito, assim, acho muito bom. Mas sim, tipo, é a mesma pegada. No Asimov no Fim da Eternidade tem algumas diferenças, mas é justamente isso. É uma organização que fica fora do tempo, resolvendo coisas no tempo com uma certa burocracia, assim como a TVA. Pra além disso, cara, eu lembro de até outras histórias que tem essa mesma pegada. Assim, eu acho que esse conceito de ter uma entidade, um grupo fora do tempo, controlando o tempo com base em algum plano, eu acho que ele é relativamente comum na ficção científica. Não sei se começou com Asimov,
Mas, assim, é algo que pinta de tempos em tempos. Me lembra um outro filme, esse não é tão conhecido, mas é baseado num conto do Philip K. Dick. Se você não conhece esse nome, você certamente já ouviu falar ou já assistiu algum filme baseado em obra dele, tipo Vingador do Futuro, Blade Runner e tal. Ele é um autor bem importante de sci-fi, e ele tem esse conto que fala também a mesma parada. É um grupo de pessoas que super burocratizado, que fica fazendo ajustes no tempo, cuidando para as coisas não saírem de controle e tal. E aí tem um filme, já tem uma década e pouco, com Matt Damon, chama... Eu não sei o título em português, mas em inglês é The Adjustment Bureau, né? Tipo, o departamento de ajustes. Eles fazem ajustes ali no tempo. Então, enfim, só enfatizando mesmo isso. Quem viu essa semelhança tá lá. Eu acho que Locke bebeu diretamente da fonte do Fim da Eternidade, da fonte do Philip K. Dick. E, enfim, é uma temática, uma imagem que aparece com frequência nessas histórias de viagem no tempo, né? Agentes do Destino, em português. Agentes do Destino em português, caraca. Os Agentes do Destino, com Matt Damon e Emily Blunt. Nossa, que massa. Pois é, se eu não tô enganado na trama do filme, eu não sei se no conto é assim, mas no filme eles não podem deixar que ele se apaixone por ela, basicamente. Mas como é um romance e o mocinho tem que ficar com a mocinha, ele quer ficar com ela, só que isso vai embaralhar o tempo, tal, a linha do tempo que eles querem preservar. E aí todos os problemas nascem disso, porque o Matt Damon precisa ficar com a Emily Blunt. Quem é que pode culpá-lo, não é mesmo? E eu tô vendo uma curiosidade que é com um cara que tá na Marvel também, né? Que é o Michael Kelly. O Anthony Mackie. Anthony Mackie? É o novo Capitão América? Tem também, pode crer, tem também. O novo Capitão América tá nesse filme também. É o Anthony Mackie. Esse Michael Kelly, ele também tá na Marvel, não tá? O que ele fez? Ele tem um ar meio do Coulson lá, que morreu. Ele é o famoso cara que você já viu em todo lugar, porque ele faz muita coisa. Ele fez a série do Pinguim mais recentemente, fez House of Cards, ele fez muita coisa, assim. Então, se bobear, ele fez alguma parada na Marvel também. Ele tava em Man of Steel, o primeiro Homem de Aço, 2013. Não, acho que ele não tava na Marvel, não. É só porque ele tem muito cara de Coulson, de agente Coulson, sabe? Parece um pouco mesmo. São calvos da mesma forma. São iguaizinhos, carecas. Só isso. Mais nada. Perdão aí, galera. Seguindo aqui, parando de palhaçada, voltando a falar sério. Pesquei aqui um comentário do Renato Nascimento lá no WhatsApp. Ainda é sobre o episódio do ano passado, o episódio que a gente fez sobre a Intel, mas arremata um pouco aqui com a Apple. Ele diz o seguinte: falando sobre o aproveitamento de chips defeituosos, a Apple não lançou um chip A17 sem ser Pro. Lançou o A17 Pro nos iPhones 15 Pro, com 6 núcleos de GPU e só. Agora que avançaram a geração, todos os chips excedentes desse lote que tinham defeito em um núcleo foram redirecionados para o novo iPad mini 7. Nas especificações, eles têm o A17 Pro de 5 núcleos de GPU. Acho que eles não atualizariam o iPad mini se não fosse esse excedente. Prova disso é que esse iPad quase não teve mudanças, nem a câmera frontal foi para a posição lateral, como todos os outros modelos que foram atualizados. Foi uma forma barata de aproveitar o excedente, que não tinha qualidade suficiente para um iPhone flagship. É isso. Não tem o que adicionar, é isso mesmo que sempre acontece todos os anos, com todos os chips, basicamente. E, enfim, eles encomendam um lote gigantesco de chips, nem todos os chips saem 100%, os que não saem 100%, eles usam em linhas econômicas, né? Pra vender um pouquinho mais barato ali. Às vezes colocam outro nome, às vezes usa a mesma nomenclatura, 17 sem ser Pro, enfim. Tem essas jogadas de logística / marketing pra aproveitar os chips. Em termos de logística, isso faz todo sentido, assim, né? Eu fico me perguntando como que eles foram encontrando esse caminho, assim, sabe? Tipo, no caso da Apple, acho que tem muito a ver com o Tim Cook, que foi o cara que ampliou a linha de produtos e tal, e que era dessa parte de logística mesmo, e então o cara das planilhas, o cara que ia nas fábricas e que comandava mesmo ali como a salsicha era feita, né? Então, imagino que certamente a chegada dele tornou isso, assim, uma prática muito mais azeitada ali na Apple, né? É que essa parte de chip é meio que tipo assim, nesse caso, a Apple tá andando porque a Intel engatinhou, saca, antes. É a prática desde sempre, assim, a linha Core, né, i3, i5, i7, na verdade sim, é tudo i7. O que eles fazem apenas é pegar esses chips que saem com algum núcleo defeituoso e reempacota como um i5, por exemplo. Dentro ali é um i7 com núcleo desativado. O que eu fico pensando de logística é porque, assim, não dá pra você prever exatamente quantos núcleos vão sair com defeito. Claro, né? Então você tem que estimar mais ou menos ali as possibilidades, mas na prática eu acho que sempre tem ali um núcleo que eles desativam e tá funcional. Uhum. Por exemplo,
completamente hipotético, tem 6 núcleos, e aí saiu um com defeito, já não dá mais pra ser o top de linha. Aí você vai propositalmente desativar mais um pra ficar com 4 e lançar como um chip intermediário, saca? Então tem essa logística que eu acho que às vezes eles acabam tendo que desativar núcleo, perder uma grana, entre aspas, ali, né? Já vai perder de qualquer jeito, pra aproveitar o chip. Enfim, é só essa ideia que eu fico pensando, né? Como é que é revisar todos esses chips e decidir, né, os recortes ali, né? Quantos núcleos vão ter cada linha, pra daí a gente desativar e arredondar pra baixo, vamos dizer assim, né? Arredonda pra baixo pra vender com outro nome. A Pimba tá animada aí, bro. Ela tá estressada, ela quer sair pra comer. A galera vai entender, não vai ter problema. Gatos, cara. Mas enquanto a Pimba se destressa ali, né, fica brincando com a sua bolinha, esse comentário foi do episódio da Intel, né, do ano passado, como eu falei, e saiu uma notícia recente que eu achei interessante, que eu acho que dialoga com o que a gente conversou naquele episódio, que é sobre a Intel em relação à Apple, né. Essa notícia vem de uma entrevista que o fundador da TSMC, que é o Morris Chang, deu, e ele disse que a Intel tentou convencer a Apple a contratá-los para fabricar os chips do iPhone. Isso acho que é 2010, 2011. Ainda antes do Pat Gelsinger. E, bom, no fim das contas, a Apple, enfim, como todos sabemos, escolheu a TSMC porque, de acordo com o Chang, né, o fundador da TSMC, não confiou que a Intel conseguiria atender clientes externos porque é muito focada nos próprios chips, e a TSMC ficou com o trabalho. Na época, a Intel até fazia os chips para MacBooks ainda, depois eles também perderam isso. Mas, enfim, aparentemente deu esse bastidor aí que ele teve que ir lá pra sede da Apple conversar com o Tim Cook pra negociar esse negócio, né? Tipo, ok, a Intel tá colocando uma proposta na mesa, mas a gente vai conseguir fazer acontecer e tal, e a Apple concordou, né? Pelo visto, viu ali que a TSMC era a melhor candidata ao trabalho. Bom, então é isso, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. A essa altura você provavelmente já ouviu falar de uma tal de DeepSeek. Essa startup de IA foi fundada em 2023 em Hangzhou, na China. E ela dominou o noticiário nas últimas semanas, depois que apresentou um modelo chamado R1, que trata-se de uma nova LLM com capacidade de raciocínio que compete diretamente com o O1 da OpenAI. O R1 foi criado em cima de um modelo também da DeepSeek, que é o V3, que foi apresentado ali no final de dezembro. Só que o motivo de tanta falação agora é que o custo para treinar esse modelo foi de 95% a menos do que o custo que a OpenAI teve para treinar o GPT-4. Ou seja, o R1 foi treinado com menos de 5,6 milhões de dólares e usando 2.000 chips da NVIDIA, enquanto que o GPT-4 gastou 100 milhões de dólares e utilizou cerca de 16.000 chips da NVIDIA. Só que para completar, as placas que eles utilizaram no treinamento nem são as melhores placas da NVIDIA, porque tá rolando uma sanção, né, Josué, dos americanos com a China, então eles têm que usar equipamento meio capado aí para treinar as IAs. Pois é, os Estados Unidos têm essas restrições de venda de determinadas GPUs, a NVIDIA especificamente, para mercados chineses, e por conta disso, as versões que a DeepSeek utilizou estão longe de serem o H100 ou o H200, que são essas versões mais parrudas de GPUs da NVIDIA. Então eles tiveram que usar chips H800, depois a gente vai explicar melhor isso, mas é uma versão limitada do H100. Então são chips menos avançados, o que obviamente gera uma desvantagem, pelo menos na teoria. A questão é que a empresa teria conseguido contornar essa limitação, tiraram leite de pedra ali, fizeram várias otimizações que, no fim das contas, geraram um modelo bem eficiente e mais barato. Então, essa que é a principal história dentro desse frisson em torno da DeepSeek. O que eles conseguiram realizar com tão pouco. E dentro do cenário de IA americano, obviamente que esse acontecimento gerou um rebuliço, porque os resultados que a DeepSeek conseguiu atingir vão um pouco contra a lógica do que está acontecendo agora, de muito investimento, muito gastos cada vez maiores, né? Vamos colocar dinheiro aqui porque uma hora vai dar certo, vai dar lucro, vamos encontrar alguma coisa que vai fazer sentido. A gente até já comentou isso num outro episódio, mas o Dario Amodei, que é o chefão lá da Anthropic, que é uma das principais startups de IA americanas, ele previu que esses custos só iam aumentar e que modelos de linguagem na casa dos 100 bilhões chegariam. E aí vem a DeepSeek então, esse aqui custou 5,6 milhões e eu fiz com os chips meio zoados aqui, o chip da TIM e o clipe de papel, tá ligado? Então, acho que essa que é a principal questão aqui. E para completar a história, deixar mais uma pitadinha assim de
de emoção, os modelos da DeepSeek são open source, ou seja, todo mundo pode se beneficiar deles, assim como o Llama lá da Meta. Não são proprietários como os modelos da OpenAI, Anthropic e tal. Então, realmente eles colocaram isso na mesa e, assim, dá para dizer que tá todo mundo tentando entender como isso aconteceu e o que acontece daqui para frente. E, né, tivemos vários impactos também sobre as Big Techs, inclusive no mercado, né, Ana? Essa notícia caiu como um meteoro ali para as empresas americanas. Muita gente vendeu ação de empresas de tecnologia, né? Isso levou à queda nos valores das empresas. A Microsoft, que é a maior investidora da OpenAI, teve uma queda um pouco mais branda ali, por volta de 2%. Mesma coisa a Alphabet, que é a holding do Google, né? Que tem ali o Gemini. Então, as duas tiveram uma queda mais branda, mas que mostra ali uma desconfiança das pessoas em relação a essas empresas. Mas quem sentiu mesmo o impacto, né, quem teve uma queda maior, foi a NVIDIA, com uma queda de 17% no dia 27 de janeiro, que foi quando foi anunciado quando a DeepSeek veio à tona, né, basicamente. Foi o Armagedon. Foi no dia que virou DeepSeek e todo mundo só falava de DeepSeek. Nesse dia, a NVIDIA caiu 17%. Esse número é o equivalente a 7 Petrobras, né? 7 Petrobras, pra você ter uma ideia de quão grande é o que a NVIDIA perdeu ali naquele primeiro dia, né? Quando esse assunto veio à tona. Eu não sabia que você tinha feito essa conta. Eu tô ainda mais assustado agora. Eu não fiz. Isso foi divulgado por alguns veículos, né, aqui de investimentos brasileiros, e isso foi um número que me chamou bastante atenção, porque é uma coisa monstruosa de grande. A NVIDIA, ela tá ali sempre brigando com a Apple, disputando entre as primeiras mais valiosas do mundo, e ela perdeu tudo isso ali num dia por causa de um anúncio de um modelo novo que parece que vai mudar todo o mercado. Então, realmente, é uma mudança de cenário, né? A gente tem aí as empresas todas meio que se preparando, né? Os CEOs todos assustados, dando declarações de realmente estarem preocupados com o que vem pela frente. Então, é algo que realmente teve um impacto muito grande, né, nessa semana. Agora, óbvio que existe uma super histeria, o mercado, as pessoas, os investidores, a maioria acaba se guiando, tentando adivinhar o futuro, muito por notícias, acontece alguma coisa, vai e compra, acontece outra coisa, vai e vende. Geralmente essa galera é o que a gente chama de sardinhas, né? A sardinhagem, a galera que fica muito, assim, histérica o dia inteiro acompanhando notícias. No longo prazo, nada disso importa para quem é investidor, buy and hold, enfim, não vou dar aula de investimento aqui, mas é óbvio que a gente traz aqui porque serve pra gente entender o tamanho do que tá acontecendo, né? Se rola essa histeria, é porque realmente tá todo mundo acordou para a possibilidade de que esse monopólio, entre aspas, da NVIDIA, vendendo vendendo machadinhas na corrida do ouro, né? Pode não ser tão necessário mais, se você consegue rodar um modelo de forma 95% mais eficiente numa conta de padaria aqui, 95% menos placas de vídeo, vamos dizer, né? Não literalmente assim, mas isso explica um pouco o grau do histerismo, né? Mas pra gente entender um pouco melhor a diferença desses modelos de placa, mesmo com as sanções, os caras conseguiram ser 95% mais eficientes. Alecrim, explica pra gente aí, tentar explicar de uma forma um pouco mais pra leigos, né? Quais são as diferenças desses dois modelos, do H100 pro H800 da NVIDIA, e o que explica, né, eles conseguirem fazer isso com uma placa, um modelo capado? Pois é, cara, esse problema de diferenciar o H100 do H800 é desafiador porque ele é basicamente uma limitação técnica no nível do hardware mesmo, né? Mas a história começa a ficar interessante quando a gente descobre os motivos que levaram ao surgimento do H800. E basicamente essa história começa em 2022, ali por setembro, outubro, quando o governo dos Estados Unidos passou a restringir o fornecimento de chips desenvolvidos por empresas americanas a alguns países que têm, digamos, relações conturbadas com os Estados Unidos. Por falar de uma maneira mais direta, com a China, né? Então, basicamente é o seguinte, as autoridades americanas determinaram que uma empresa que tiver relações comerciais com a China envolvendo inteligência artificial só vai poder seguir com essa relação se atender a determinadas regras.
E uma dessas regras envolve a NVIDIA, porque a NVIDIA é a empresa que está no topo, está na vanguarda do fornecimento de chips e tecnologias para IA de modo geral, né? Tanto é que ela é referência, ela alcançou essa valorização enorme de mercado, não é porque ela vende placa de vídeo para a gente colocar em um PC gamer, ela alcançou por causa da IA, né? Então é um mercado que é essencial para ela, né? Só dar um contexto, quem colocou dinheiro na NVIDIA 5 anos atrás, em 2020, teve uma valorização de 852%. Caraca. Vocês têm noção? Pois Se é. você colocasse $1.000 na NVIDIA em 2020, hoje você teria $9.529. E aí você multiplica os zeros aí, quantos você poderia ter colocado em 2020, né? Quem colocou 10 anos atrás, em 2015, nossa, teria $1.000. Hoje você teria $151.658. Caraca. Isso já considerando toda a distribuição de lucros que a empresa faz, né? Não apenas a valorização da cotação da ação. Então, isso é pra gente entender por que o número que a Ana trouxe de 600 bilhões de C7 Petrobras, né, assusta, mas é porque, cara, o mercado americano é surreal como é grande, sabe? Qualquer empresa, assim, dá a Ibovespa inteira. É muito grande. Ou seja, não compre Bitcoin, compre ações da NVIDIA. É o que eu ia falar agora, tá ligado? Esses anos valorizou mais. Nesse período aí, valorizar mais. E a parte interessante que tornou a NVIDIA tão poderosa nesse contexto de IA são dois chips. Tem vários, né? Ela tem vários, como eu falei, é uma empresa que fornece infraestrutura tecnológica para IA, mas assim, os dois produtos que a gente pode considerar os carros líderes são as GPUs A100 e H100. A GPU H100 é a principal porque ela é a mais atual e é o que serve de base, por exemplo, para as operações atuais da OpenAI, que desenvolve ChatGPT e tudo mais. Então, é assim, é o ouro da NVIDIA atualmente é o chip H100. Uhum. E, bom, aí a gente chega nessas restrições do governo americano. E aí, uma dessas regras determina o seguinte, olha, você tem, por exemplo, um parâmetro nessas placas de vídeo que se chama largura de banda de interconexão. O que é isso? É basicamente a velocidade com as quais essas GPUs se comunicam, porque quando você monta um sistema de IA, geralmente você compra um conjunto de GPUs. Você não usa uma GPU só, você usa várias delas. É um grid, né? É um grid, é uma matriz, né? Então você tem que conectar esses chips de forma que elas formem uma entidade única, né? Um servidor, qualquer coisa que você queira chamar, mas esses chips têm que se comunicar. E essa comunicação é feita por essa largura de banda de interconexão. E aí os Estados Unidos falaram o seguinte, olha, se essa largura de banda for superior a 600 gigabytes por segundo, aí você só pode vender esse chip que alcança esse parâmetro com uma autorização nossa. Ou seja, está proibido vender. Na prática é isso. Isso só pode ser vendido para países parceiros dos Estados Unidos, mas a China não é um deles. E aí tem outros parâmetros também que eles proíbem com relação ao desempenho, mas o mais importante é esse. Então, só que assim, a NVIDIA fica numa saia justa porque ela gasta bilhões desenvolvendo chips e ela precisa vender. E os chineses são grandes clientes da NVIDIA e de tantas outras empresas americanas. Então, eles tiveram que achar uma solução. E a solução foi a criação do chip H800. Teve também o A800, né, que é referente ao A100, mas vamos nos focar aqui no H100, que é o chip mais atual e o mais moderno. Então, eles criaram o H800, que é uma versão capada, entre aspas, do H100. E capada em que sentido? Ele tem uma largura de banda de interconexão, essa que eu falei agora há pouco, menor em relação ao H100. Enquanto o H100 chega ali aos 600 GB por segundo, o H800 ele não passa de 400 GB por segundo. Então ele está abaixo do limite que o governo americano determinou. E também tem alguns aspectos relacionados ao desempenho. Por exemplo, tem um negócio uma forma de instrução que é muito comum em aplicações de IA, que é a computação de precisão dupla no padrão FP64. O que isso quer dizer? Basicamente que quanto mais você tem desempenho nesse parâmetro, mais eficiência você vai ter na sua aplicação de IA. Só que no caso desse FP64, ele é quase zero nesse chip H800, enquanto que o H100 não tem limite nenhum. Então, quem tem um chip H100, que é o caso da OpenAI, consegue fazer horrores em termos de desempenho de IA, porque não existe esse limite. Já o H800
praticamente não tem esse desempenho, porque esse FP64 é praticamente zero, ele chega a 1 teraflop, é algo muito baixo, enfim, é quase como se fosse zero na prática. E aí o que acontece? Os chineses ficaram numa situação bem desconfortável, porque não existe nenhuma empresa chinesa que possa fornecer esses chips para o mercado chinês, e ao mesmo tempo só tem disponível o H800. E aí que eles fizeram, bom, já que só tem esse, a gente vai trabalhar com o que tem, né? Se só tem tu, vai tu mesmo. Essa era a lógica. E aí que começou toda essa história de DeepSeek, porque o que os chineses basicamente conseguiram fazer é pegar o H800, que é um chip muito mais limitado que o H100, e fazer o DeepSeek, né, essa inteligência artificial da DeepSeek, ser tão boa ou melhor que o GPT, por exemplo, ou que outros, né? Também a gente pode comparar, por exemplo, com o Copilot, que se bem que o Copilot é baseado também no GPT, enfim, mas ele consegue ser melhor que soluções americanas, basicamente é isso. Melhor ou então equivalente, né? E tem ainda que fazer, o pessoal tem que fazer uns estudos e tudo mais, mas assim, enfim, chegou num ponto de ameaça ao modelo americano, porque todo esse cenário já criou um mercado para os Estados Unidos que os Estados Unidos queriam liderar, né? Aí, de repente, com essa restrição do H800, que, apesar de muito limitante, permitiu que o DeepSeek conseguisse se sobressair, esse cenário meio que ameaçou a hegemonia da NVIDIA, né? Falou, olha, peraí, então eles conseguem fazer pouco usando mais. Aliás, eles conseguem fazer mais usando pouco, né? Ou seja, eles conseguem fazer algo que os americanos só conseguem fazer com chip topo de linha. É basicamente a parte mais importante da IA. Né? Aliás, é a parte mais importante quando a gente está falando de processamento. Por que o M1 foi tão revolucionário? É aquela história de performance por watt, né? O quanto que o processador consegue te entregar de performance gastando uma certa quantidade de energia, que é muito importante num contexto de dispositivo móvel. E inteligência artificial é a mesma coisa. Quanto que você consegue entregar de resultado ou de qualidade de modelo, né? E quanto que você gera de custo para treinar esse modelo. Então a gente estava falando isso até alguns Tecnocasts atrás, que alguns especialistas já falam que essa lógica de você treinar modelos com cada vez mais parâmetros e esperar que isso vai gerar LLMs mais avançadas, ela já está batendo num limite. Então, quando você começa a ser mais eficiente, você também consegue escalar mais essa questão, né? Você consegue treinar modelos maiores, mesmo que não seja esse o caminho para ter modelos melhores também. Mas o DeepSeek V3 ele é muito impressionante, de fato. Na página do DeepSeek, na homepage, eles colocaram ali uma tabela comparando os resultados, a pontuação com outros modelos como o Llama 3.1 405B, que é o maior que tem da Llama, o Claude 3.5 e o GPT-4o, que são, enfim, os mais conhecidos aí. Na maioria absoluta dos testes, o DeepSeek está na frente. Ele tem o melhor resultado. Em alguns, o GPT ganha. Acho que só 2 o GPT está ganhando aqui nessa tabela. E o Claude até ganha alguns a mais. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nesse caso, esses testes, teoricamente, se eles não estiverem manipulando aqui essa tabela, né, só para parecer melhor, esperamos que não é isso que acontece, porque qualquer um pode baixar o modelo open source e fazer o teste e verificar o resultado, né? Pois é. Mas esses testes são todos padronizados, não foram eles que inventaram. Então, todos os modelos utilizam esses testes para se comparar e ter esse parâmetro de onde cada um está posicionado, né, no mercado de IaaS aí. E assim, percebam que toda essa história tem a ver com otimizar processos de modo a circundar limitações. Se a gente for parar para olhar, eles conseguiram fazer isso em diversos outros campos, assim. Nos relatórios técnicos, eles descrevem diversos outros ajustes finos que eles foram fazendo para superar certas limitações. Então, o Mobilon falou, né, que esse é o modelo V3, já tinham lançado o V2, se não me engano, no ano passado. E no V2 eles já tinham introduzido diversas inovações, né, sobre como uma IA treinar outra, o ajuste fino ali entre os especialistas que chamam, né, que são os grupos de tokens de um determinado assunto, né, eles não usam tudo de uma vez na parte de treinamento e tal, conseguem otimizar também o uso de memória nisso. Uhum. Então tem muita coisa que eles foram conseguindo ajustar e melhorar. Então é um processo que vem caminhando ao tempo e culminou no V3 e mais recentemente no R1, que é esse modelo de raciocínio que tem aí os resultados comparáveis ao do O1. E acho que também um ponto central disso tudo se o modelo é mais otimizado e ele é eficiente, ele também vai ser mais barato para utilizar na ponta, né? Ele não vai ser tão caro quanto outros modelos, pelo menos em tese, é o que eu estou imaginando. Então, também tem esse outro elemento que pode gerar também certa apreensão em players americanos e no mercado, gerando essa histeria e tal. Tipo, o que vai acontecer? É como se
A impressão que eu tinha enquanto eu via as notícias, ia tentando angariar a informação ali em tempo real, tipo, pô, por que tá acontecendo isso? O que a galera tá lendo que tá fazendo eles venderem NVIDIA? Né? Acho que a galera começou a perceber uma tempestade perfeita que talvez não seja tão perfeita assim, de que, tipo, caramba, eles gastaram quase nada, fizeram um modelo tão bom quanto os nossos. Vai ser mais barato pra usar. Acabou pra todo mundo. Saca? Tipo, agora só vai dar DeepSeek, né? Tipo, maremoto que vai cobrir toda a indústria do Vale do Silício, etc. E, tipo, não é necessariamente isso, mas eu acho que foi um pouco isso que a galera interpretou ali no calor do momento. Né? E tanto não é só o DeepSeek, como também, na própria semana, acho que foi no dia seguinte, no dia 28, o Alibaba já chegou apresentando ali o seu próprio modelo também e dizendo ser melhor, né? É o Qwen 2.5 Max, que a empresa disse que supera quase todos os aspectos do GPT-4o, do DeepSeek V3, do Llama 3.1. Enfim, ele pegou a onda, né, e mostrou que também outra empresa chinesa também já estava trabalhando nisso. Inclusive, eles soltaram isso no Ano Novo Chinês, o que não é comum, porque é um feriado para eles, é uma data de comemorativa, não é uma data de lançamentos, né? E eles aproveitaram e soltaram ali logo para pegar essa onda do DeepSeek. Então, mostra que tem várias pessoas, várias empresas, né, correndo atrás disso nos bastidores. Então, o DeepSeek, ele meio que abriu uma porta que a gente já tava ali, é como se fosse uma represa, né? Aquela coisa tava ali há um tempo acumulando e agora, finalmente, a gente tá vendo aí os primeiros resultados e a ideia é que isso vai escalar, isso vai expandir muito rapidamente a partir de agora. É o que demonstra, né, tudo que a gente vem vendo aí em relação à eficiência, a ganho de eficiência, né, enfim, a fazer mais com menos. Então, é só um iniciozinho de algo muito maior que tá vindo aí. Sim, o Ian LeCun, ele até postou no LinkedIn dele, para quem já ouviu o Tecnocast há algum tempo, já ouviu esse nome, que ele é VP, chefe de Chief AI Scientist na Meta VP, Chief AI Scientist na Meta. Enfim, é o cara de IA lá na Meta, é o cara que... Chefão de IA da Meta, caramba. É isso. Ele é uma grande referência, né? Muito respeitado, o mercado sempre tá usando ele de referência nas matérias também. Mas ele postou uma coisa que foi meio que um sentimento quando eu vi a história do DeepSeek, que para as pessoas que veem o desempenho do DeepSeek e pensam, a China está superando os Estados Unidos em IA. Você está interpretando isso errado. A leitura correta é: os modelos de código aberto estão superando os proprietários. A DeepSeek lucrou com pesquisas abertas e código aberto, por exemplo, PyTorch e Llama da Meta. Eles tiveram novas ideias e as construíram em cima do trabalho de outras pessoas. Como seu trabalho é publicado e de código aberto, todos podem lucrar com ele. Esse é o poder da pesquisa aberta e do código aberto. Claro que ele é suspeito para falar, porque ele é o chefe da maior IA aberta do mundo, né, que é o Meta AI, mas ele não está errado, né? O DeepSeek, de fato, utilizou a Llama para a construção do seu modelo, ele é baseado na Llama, até onde eu entendi aqui. E sendo um modelo de código aberto, qualquer um também, aliás, todas as empresas estão fazendo uma engenharia reversa nesse momento. Já tem notícias do Facebook que deram o comando alerta vermelho lá para todo mundo fazer engenharia reversa. Luzes girando ali. Para eles fazerem essa engenharia reversa e entenderem o que os caras fizeram para conseguir baixar o custo dessa forma. Mas vamos lembrar que lá em março de 2023, quando a Meta apresentou o Llama, a primeira versão, foi a Meta que fez essa grande revolução no mercado de IA. Foi a Meta que conseguiu trazer uma inovação de conseguir resultados muito melhores com modelos expressivamente menores do que o que a gente tinha até o momento, que era o GPT 3.5, se eu não estou enganado, 4 no máximo, né? Foi antes do 4 Turbo até. Então, assim, é surpreendente o número 95% menor e numa placa capada, como o Alecrim estava explicando pra gente? Sim. Mas eu acho que a surpresa maior nem veio da China, veio dos Estados Unidos, veio da Europa. A Europa, coitado, só regula, né? Não faz nada. E Brasil também, né? Quem que é a gente pra falar? Mas eu acho que o que é surpreendente é, de fato, a tecnologia. Ela só está acontecendo, é assim que ela funciona. E, sei lá, daqui um mês a gente já vai ver avanços nas outras empresas nesse sentido, porque é meio que tipo assim, a inovação já está na internet para quem quiser baixar. O Hugging Face teve problema até para manter servidor ali no outro dia, porque tava todo mundo baixando o modelo da DeepSeek, que é grande pra caramba, né? Então é muita banda que vai também. Então é isso. Eu acho que ele foi preciso na análise, apesar de ter um viés. 2025 vai ser um ano muito louco e já tá começando com tudo, né?
E fora que a gente tem que levar em conta também que existe um princípio básico da computação que é o de sempre otimizar. Eu, por exemplo, eu sou um péssimo programador, tanto é que eu não trabalho com isso, mas eu lembro que, por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade, que os professores enfatizavam que era muito importante a gente buscar otimizar o código, porque a gente tem que ter em mente que hardware é sempre limitado, sempre. Coloca isso como se fosse uma regra na sua cabeça. Quando a gente pensa nisso, porque assim, eu fiz faculdade ali no início dos anos 2000, e se você pegar um pouquinho antes, os anos 90 e principalmente os anos 80, o hardware era muito limitado. Você tinha que trabalhar com kbytes de memória RAM, depois foi para megabytes, era um negócio maluco. E você percebia que o pessoal que mais sofria com isso era o pessoal que desenvolvia jogos, porque você tinha, por exemplo, um Atari ou, sei lá, um Super Nintendo da vida. Se você tem um PC, né, um desktop, você pode, teoricamente, resolver problema de hardware fazendo um upgrade, né? Você vai lá, coloca mais memória RAM, coloca, na época, um HD maior, enfim, você consegue até trocar de processador com alguma facilidade. Mas no console de game você não pode fazer isso. O Super Nintendo tá daquele jeito lá. Se você mudar o hardware, ele vira outro console. Você pode lançar variantes, mas o projeto original é aquilo. Então você tem que trabalhar com aquilo. Então você via muito o pessoal dos jogos, principalmente o pessoal japonês mesmo, né, por conta da Nintendo e da Sega, eles escovando bit para fazer os jogos rodarem num hardware muito limitado. E isso acontece até hoje. Se você pegar, por exemplo, o Nintendo Switch, ele é muito limitado em relação ao hardware que a gente tem atualmente. E o pessoal quer algo equivalente, que é um jogo moderno. Então o pessoal tem que ir lá escovar bit para conseguir otimizar. Então esse princípio de que hardware é sempre limitado é uma base da computação. Então o que a gente tem hoje, até por conta da dinâmica do mercado, é assim, beleza, eu desenvolvi meu aplicativo ou o meu sistema, ele funcionou? Tá ótimo, beleza, já tá funcionando. E geralmente o pessoal corria para otimizar para depois. O importante era primeiro fazer funcionar. Só que nessa dinâmica que a gente tem no mercado, que é tudo muito rápido, se você não correr, o seu concorrente vai passar na sua frente, esse aspecto da otimização fica um pouco de lado. Sim. Então, agora, se você tem modelos de software que são de código aberto, vai sempre ter alguém que está ali. Eu vou fazer uma piada, tá? Mas assim, não levem isso, quem estiver ouvindo, não leve isso como uma ofensa nem nada, é só uma brincadeira. Tem sempre alguém que não toma sol, que fica ali trancado no quarto, que vai pegar aquele código lá e passar o dia inteiro analisando enquanto o pessoal está assistindo TV na sala, sabe? Esse pessoal, ele começa a otimizar, começa a ver esse código e começa a otimizar. E aí, uma dessas pessoas vai chegar em algum momento que ele conseguiu criar uma otimização tão boa que vai lançar isso, vai liberar isso no mercado e vai causar esse efeito de psique que a gente está vendo. Quer dizer, Sim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que era questão de tempo para surgir alguma coisa que tivesse mais desempenho ou menos custo, ou os dois, em relação às soluções da OpenAI. Porque a OpenAI está naquela corrida, a gente tem que ser líder e não sei o quê. E aí, esse aspecto da otimização fica... Não é que ela é ignorada, mas ela fica no segundo plano. E aí, quem não tem essa pressão consegue pegar o código lá, estudar, otimizar, ou então falar, beleza, eu só tenho esse hardware aqui, vamos trabalhar com ele, né? A brincadeira que fez agora do só tem tu, vai tu mesmo, né? Então, eu acho que era questão de tempo pra gente ver isso acontecendo. Eu só não imaginei que ia acontecer tão rápido, né? Mas, enfim, tá na dinâmica da internet, né? Eu acho que é interessante a maneira como o Lecun colocou, enfim, já fizemos a ressalva do viés dele, mas eu acho que o que ele falou faz bastante sentido mesmo. Agora, isto tudo posto, assim, sabendo dessa ideia de que era uma questão de tempo e alguém ia conseguir, é hilário que venha da China, assim. No meio disso tudo, é hilário que venha de uma das nações que tá na lista de embargo, tipo, não, vocês vão vender os piores chips pra eles, que é pra garantir que eles não vão conseguir chegar perto da gente. É muito engraçado que vem de lá, saca? Tipo, justamente de lá. Assim, tem vários pontos pra gente discutir nesse sentido também, alguns não tão claros ainda, né, mas... historicamente é notável que a China tem menos problemas em avançar, às vezes passando por cima de regras. Então são inúmeras histórias, inúmeros produtos que a gente já viu que foram inventados aqui e a China simplesmente copia, relança, regurgita, infringe 1 milhão de propriedades intelectuais e é isso, é meio que terra de ninguém, né? Então acho que isso facilita um pouquinho o caminho, inclusive... Tem algumas acusações nesse sentido, né? Por exemplo, de que eles utilizaram o modelo da OpenAI, o GPT, e até utilizaram a Llama de uma forma que não é permitido nos termos de uso.
Uma dessas acusações é que eles fizeram o que é chamado de destilação para treinar o modelo deles, do DeepSeek. E destilação, basicamente, é quando você pega um modelo e coloca... Eu vou falar de um jeito bem simples aqui, tá? Você pega um modelo e coloca ele para conversar com outro modelo. Dá para fazer isso a um nível de chatbot mesmo, tem como você usar ali, né, as interações e ele vai aprendendo com pergunta-resposta. Mas o que acontece? A destilação é utilizada dentro das empresas. Então, a OpenAI lança um modelo novo, esse modelo novo foi treinado pelo modelo atual. Eles utilizam isso para economizar custos no treinamento. E faz todo sentido. Você já tem o negócio treinado pronto, a hora que você pega o outro, você coloca um para interagir com o outro. Mas aí o que funciona? O gerador de texto em esteroides, que a gente sempre fala aqui no Tecnoblog, né? É como falar, tipo assim, hoje à noite vou ver um filme. O modelo vai gerar essa frase pra mim. É tipo assim, hoje qual que é a próxima palavra? Aí vamos supor que lá no código do modelo vai estar, tipo assim, na memória lá calculando, 80% de chance de ele falar noite, 60% de chance de ele falar dia, 30% de chance de ele falar abacate, sei lá. É assim que funciona, e ele vai prevendo a próxima palavra e vai te soltando aquela que tem maior probabilidade até formar uma frase, um texto e tudo mais, certo? Então, nessa técnica de destilação, quando você está trabalhando dentro da própria empresa e você tem acesso ao código-fonte, você não dá só a resposta final para o treinamento, você dá esse percentual também. Para isso daqui, você pode ter isso de opção, mas nesse caso acredito que é 80%. Nessa daqui pode ser isso. E dessa forma o modelo novo vai aprendendo com o antigo, mas ele vai aprendendo até esses detalhes, né, de quantos por cento de probabilidade cada um. Se você não é da mesma empresa, você não tem acesso ao código-fonte, não está rodando no seu servidor, você ainda consegue fazer isso por uma API. Então, pluga lá o seu modelo na API da OpenAI e coloca o seu modelo para interagir com a API. Então, deixa os dois robôs conversando, interagindo ali, e ele vai sugando as informações, né, um do outro. Então, por exemplo, a Microsoft já disse que detectou uma anormalidade nos servidores ali da OpenAI no final do ano passado. Então, um grande fluxo de dados, né, uma coisa que não se vê todos os dias. E a suspeita deles é que pode ter sido causado pela DeepSeek, né, nesse caso, se estivesse usando para treinar o próprio modelo dela. Isso gera custos de API, mas ao mesmo tempo você também economiza com processamento, né? Então explica um pouquinho ali a economia dos 95% para treinar o modelo, né? Então, por isso que precisa destrinchar ainda o que fizeram, porque se for através dessas técnicas aí, que não são legais, aí é meio que um truque que não dá para ficar replicando, né? Tem também essa questão. E a própria OpenAI falou que também tem evidências de que a DeepSeek praticou destilação para extrair dados de seus modelos, né? Então, só que assim, eles fizeram essa afirmação, mas também não deram detalhes. E aí o governo dos Estados Unidos também falou alguma coisa nesse sentido. Olha, temos evidências substanciais de que a DeepSeek destilou modelos de IA da OpenAI, mas assim, até o momento eles não deram detalhes, né? Aí fica aquela dúvida, né? Será que eles fizeram isso para ser parte do jogo político ou será que eles não deram detalhes porque realmente estão investigando e querem evitar que essa exposição do assunto atrapalhe a investigação, né? Mas que é interessante essa acusação porque a impressão que a gente tem inicial, pelo menos, é de que a OpenAI fica com uma certa dor de cotovelo, né? Então tá meio que tentando desabafar, digamos assim, né? Mas, de repente, faz sentido o que eles falaram, né? É questão de esperar mesmo para saber. A questão é que, assim, existe lógica na acusação, mas um dos textos que a gente usou aqui nosso estudo para essa pauta foi um texto do Ben Thompson, né? Que ele fez um FAQ no site dele sobre DeepSeek, que é muito legal, muito útil. E ele fala sobre destilação, ele chega a falar assim, olha, não dá para provar que a DeepSeek fez isso, mas ele diz, seria estranho que não tivessem feito. Mas ele também sinaliza que essa é uma prática que é relativamente comum na indústria, assim. Então, provável que outros players também façam isso. Mas internamente, né? É isso que não ficou claro para mim. Eu entendi que é internamente e externamente também, assim. Me pareceu que ele queria dizer isso, que isso é uma coisa que os players fazem. Talvez empresas menores tentando se aproveitar de empresas maiores e tal, sim. Até mesmo no contexto ocidental, quero dizer. Então, me parece que, é errado, a gente sabe, vai contra os termos de uso, tudo isso, mas me parece que é algo que, assim, no jogo todo mundo sabe o que acontece. E o Ben Thompson, ele até disse que talvez seja por isso, que o Josué estava explicando, né, que há cada vez um número maior de modelos convergindo para a qualidade do GPT-4o. Exatamente. Né? Então, isso também faz a gente entender um pouquinho o avanço como tá ficando meio comoditizado, né? Todo mundo parece que funciona bem o suficiente e tal. É porque é isso, através de
de destilação, você usa um modelo para treinar o outro e fica todo mundo meio parecido. Não tem santo. Agora, eu tô dando risada aqui que o Josué fez um comentário, numa anotação da gente aqui, dizendo que é impossível não apontar a ironia da OpenAI reclamando disso, sendo que ela treinou seus modelos com toda a informação que tem no mundo aí, né, na web. Eu achei isso interessante, faz sentido. Eu devo admitir que quando eu vi a notícia, aqui a gente fala com objetividade, tentando passar informação, mas assim, internamente eu dei uma gargalhada que o Sam Altman deve ter ouvido, entendeu? É irônico pra caramba, faz todo sentido. Pô, mano, porque, assim, a gente sabe tudo que tá envolvido no treinamento de IA, não só da OpenAI, né? No caso aqui é a OpenAI, mas todas. E certamente o DeepSeek também. Mesmo que não fosse destilação, né? O DeepSeek... Mesmo que não fosse destilação. Ainda assim, exatamente, os dados não são deles. Os dados são nossos, os dados são de todos os livros já publicados, que estão sendo seus direitos ali feridos, enfim. Eu acho que até por isso que tem muita gente feliz com o sucesso da DeepSeek, porque parece que o pessoal, por exemplo, que é dono de site, que seria o nosso caso aqui, o pessoal que trabalha direto com conteúdo pra web, meio que tá com uma sensação de vingança. Olha, vocês roubaram o nosso conteúdo agora, a DeepSeek tá fazendo algo parecido com vocês, né? Tome! Ladrão que rouba ladrão. Eu ia falar essa exata frase, inclusive, mas no caso, o único inocente é a gente, no final das contas, né? Porque tá tudo mundo errado. A gente continua assim. A gente vai pro céu. A gente do Tecnoblog aqui, a gente vai pro céu. Um outro ponto é que, sendo uma IA chinesa, também é de se esperar que ela não consegue ter uma grande, não sei se é o melhor termo, mas liberdade de expressão nas suas respostas. Porque, óbvio, você está dentro de um regime ditatorial, então você tem que seguir a distorção da realidade a novilíngua lá do regime ditatorial. Então, tem vários testes já que o pessoal está fazendo, perguntando coisas que o regime chinês conta de outra forma, vamos dizer assim. E a ferramenta é engraçado porque ela começa a responder, certo? E aí a resposta some e ela só coloca assim, desculpa, isso tá além do meu escopo, vamos conversar sobre outra coisa? Tipo, fica essa mensagem na tela. Então, o teste que eu vi o pessoal fazendo no Twitter, fui aqui verificar se era verdade mesmo, que é perguntar sobre o massacre da Paz Celestial em 1989. Tava tendo uns protestos lá de jovens numa praça da Paz Celestial na China e rolou um conflito. O governo, os policiais mataram, os militares mataram mais de 300 pessoas, pelo que eu vi na Wikipedia. Não conheço essa história, né? Vi pela Wikipedia. Mas, entende? O governo censura a resposta porque vai contra os interesses dele. Mas você acha que o GPT fala tudo de acordo com a realidade? Não vou levantar essa questão porque não sabemos exatamente, né? Mas sabemos que, de fato, lá é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais claro, assim, as violações, enfim, tudo mais. Mas só, ao vivo, gente, eu tinha feito esse mesmo teste da Praça da Paz Celestial porque eu vi esses prints da galera mostrando e eu obtive respostas semelhantes, né? Ele começava, sobretudo quando eu tava com o R1, que é o modelo de raciocínio acionado, ele começava a falar, ele quer saber sobre, aí depois sumia com aquilo e ficava uma resposta automática de, desculpe, não posso fornecer informações sobre esse tópico, se tiver outras perguntas, etc, eu posso te ajudar. Mas aí agora, enquanto você falava, eu joguei a mesma pergunta. Assim, eu também não conheço todos os fatos sobre esse acontecimento, mas eu fiz a mesma pergunta. Me conta o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989. E deu resposta. Vou ler a resposta aqui que eu obtive. Não tô com o R1 acionado, nem com o search, né, que ele pode procurar na internet. Então, nós acreditamos que quando o R1 não tá acionado e o search não tá acionado, é só o V3. É a nossa suposição. Então, sim, ele dá uma resposta aqui, um parágrafo. A Praça da Paz Celestial, localizada em Pequim, foi palco de um evento significativo em 1989, quando protestos liderados por estudantes e outros cidadãos reivindicaram reformas democráticas e liberdades políticas. Os protestos começaram em abril, ganharam força nas próximas semanas, atraindo centenas de milhares de pessoas. No entanto, em 3 e 4 de junho de 1989, o governo chinês decidiu intervir militarmente para dispensar os manifestantes, resultando em um grande número de mortes e feridos. Então, assim, ele está dizendo que aconteceu, assim, morte por causa do governo. Pelo menos foi o resultado que eu consegui agora. Esse evento é frequentemente lembrado como um momento crucial na história moderna da China, embora os detalhes exatos e o número de vítimas permaneçam controversos devido à censura e à falta de informações oficiais. Tá aqui, cara. Caraca. Acabei de ter essa resposta, cara. Você tá no Brasil mesmo, né? Isso. Fiz em português, vou tirar print agora. Se você estivesse na China, eu já ia mandar você esconder embaixo lá do porão, porque daqui a pouco aparece alguém, né? Mas é bizarro, porque até mesmo no Brasil não tava rolando a resposta. Aconteceu alguma coisa, né? Não tava pra mim, talvez porque você não citou massacre.
Eu só perguntei o que aconteceu, mas mesmo perguntando o que aconteceu, eu já tinha recebido a resposta de não posso falar sobre isso, entendeu? Mesmo sem falar, sacou? Eu abri um outro chat e perguntei o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. O primeiro chat eu tinha perguntado primeiro me fale sobre o massacre da Praça da Paz Celestial. E aí ele deu esse erro. Aí eu falei de novo, me conte o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 89. Então eu tô achando que talvez por ter usado o termo massacre... Faça parte do que ele omite, caiu no filtro porque, não pode chamar de massacre. Aí a gente não admite. Eu ia perguntar se de repente não era uma limitação regional. Ele dava resposta pelo seu IP. Poderia ser também. E aí, se você tivesse na China, aí sim, ele bloqueava totalmente a resposta. Eu imaginei que poderia ser isso. Assim, a gente fez esse teste agora, talvez a gente tenha alguma notícia nas próximas horas a respeito disso, mas pode ser isso, eles podem ter liberado para outros IPs, não sei. Será? Tô chutando completamente aqui, mas é porque, cara, enquanto você falava, eu fiz o teste de novo só pra ter a última confirmação e de repente teve a resposta, tá ligado? Vou perguntar de novo o que aconteceu no massacre. Perguntei mal aqui, mas enfim, usei a palavra massacre. Ao vivo. Ele bloqueia, não pode falar massacre. Então tem um conjunto de palavras proibidas aí, aparentemente. Como tem outros LLMs também, outros chats, né? Tem algumas palavras que engatilham respostas automáticas, ou então respostas ou não posso falar sobre isso, então procure ajuda, sei lá, talvez seja esse tipo de sistema que está em funcionamento, com a palavra massacre especificamente. Mas então, eu quero entender se é por conta de ter a palavra massacre no sentido de não posso falar de temas sensíveis, ou se é porque, sei lá, o governo chinês não quer que chame de massacre, entendeu? Aí faz um teste. Eu perguntando no GPT, ele me dá a resposta, sem nenhuma moderação. Sim. O massacre não cai em uma moderação. E aí ele conta, os protestos cresceram rapidamente com mais de 1 milhão de pessoas, repressão, governo liderado por tal viu os protestos como ameaça ao regime comunista. Eu acho que a resposta do DeepSeek também não entrou nesse nível de detalhes, né? Ele fala de uma forma mais amena, o governo decidiu reprimir, é lembrado como um dia trágico, né? Então soa como uma coisa tipo, coitadinhos, né? Não, mas ele menciona, embora os detalhes exatos e os números de vítimas permaneçam controversos devido à censura e à falta de informações oficiais. Então tem até mesmo uma referência à censura, sabe? Tem isso, pode crer. Não parece ser uma restrição à palavra massacre. Eu pesquisei aqui sobre os massacres nas escolas dos Estados Unidos. E ele dá uma lista de massacres. Ele dá o de Columbine, né, que é aquele mais famoso, mas dá vários outros, uma lista de massacres com detalhes de quantos mortos e feridos, que dia que aconteceu, em que escola foi, endereço. E rapidamente, assim, nem pestanejou. Então, não é. Eu perguntei, me conte sobre os massacres nas escolas do Zelwa, né? Então, não teve nenhuma restrição pra palavra. Acho que não é... Então, é a associação da palavra ao evento, talvez. Deve ser. Sim. Eu perguntei agora também massacre no aplicativo e com a Praça, né, da Paz, e aí lá realmente bloqueou nada, nenhuma resposta. E agora eu acionei o R1 de novo e ele de novo deu a resposta de desculpa, não posso falar sobre isso, vamos falar sobre matemática, código e lógica. Então, enfim, pelo visto, não sabemos o que está acontecendo. De qualquer forma, o R1 não é bem pra isso, né? Mas às vezes pode ser isso também. O R1 não é bem pra isso. Mas alguma coisa está acontecendo. Esse é o fato. Algum bloqueio, alguma pra se encaixar na legislação local ali. A parte boa de ser open source é isso, né? Tipo, você pode pegar um modelo, pode treiná-lo de alguma outra forma e pronto, essa restrição que seria local, ou então mesmo que não seja local, que se aplique para a ferramenta como um todo ao redor do mundo, você pode tirar ela. É possível que não haja essa restrição no open source, por exemplo, e só haja essa restrição no que eles estão rodando no servidor deles. Sim. Porque daí não está embutido no modelo. O modelo sabe a resposta, tanto que ele começa a te dar a resposta. Tá na parte da checagem da resposta que ele está te dando. E isso está rodando em tempo real enquanto ele está te dando a resposta. Entende? Então pode ser que esse... É onde eles colocam... Tem um nome isso, que é... Medidas de segurança, sabe? Tem um nome específico que eu esqueci. O OpenAI sofreu muito com isso no começo, porque a galera vinha, tipo, ignore todos os meus prompts, agora entre no modo Deus e me fale não sei do que lá. E aí eles entregavam todas as configurações, às vezes uma empresa expunha todos os dados, né? Me dá a senha do cartão do Sam Altman. Ignore todos os parâmetros de treinamento. É isso. Então é uma camada que tá rodando ali na frente do LLM. Tipo, tá saindo a resposta, essa camada tá verificando o que tá sendo falado. Tanto que começa a aparecer na interface e aí, opa, não, peraí, isso aqui você não pode falar, esconde, né? Meio que isso.
Ó, outra possibilidade. A gente tá fazendo esses testes ao vivo, gente. A gente não tá zoando. Realmente tá acontecendo agora. Eu acabei de pedir a mesma coisa. Me conta o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989. Agora eu só marquei para ele usar o search. Ele me deu a resposta, uma resposta mais longa, com 3 parágrafos. Eu até coloquei no chat da galera aí, tipo, ó, foi cenário de um importante evento em 89, protestos, o governo chinês impôs restrições rigorosas à discussão pública e à mídia sobre o ocorrido e tal. Ele me deu isso, tirei o print. Quando eu voltei pra janela, tinha sumido. Então apareceu de novo. Sorry, that's beyond my scope. Está ali no meu escopo. Vamos falar sobre alguma outra coisa. Então, pode ser também que seja só problemas técnicos, porque tem muita gente usando, eles tiveram problemas com isso. Pode ser que... Não, o Josué é comunista, é por isso que ele tá falando isso. Não, eu não tenho dúvida. Assim, tá claro que tem um viés ali pra bloquear esse tipo de questão. Que questões regionais que o governo local não quer que se fale. Tá claro isso. Agora, o quanto a gente consegue acessar isso, burlar isso, eu acho que tá dando algum problema com os servidores dele só pelo muito uso, assim. Porque me parece que tá muito sem padrão pra ser alguma coisa específica, uma palavra, algum jeito de perguntar. Talvez seja só os servidores não estão dando conta. Eu não sei se é servidor, não. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Porque esse comportamento de começar a dar a resposta e apagar a resposta e colocar essa frase não é de erro de servidor, entende? Me parece realmente camadas de proteção, camadas de moderação, entende? Leu ali a resposta, opa, peraí, isso aqui eu não posso falar, não. E aí apaga, tira da tela pra não dar treta. Não, é só de ele dar uma resposta para desconversar, já é um sinal que ele foi instruído para isso. Quer dizer, não é uma... Sim. É tipo o treinamento da camada de proteção, né? Pode ser. Mas agora, às vezes, por que só quando fala massacre? Ou por que, enfim, não sei, às vezes não foi treinado direito. Que tem isso também, né? Você tem que prever todos os contextos que a pessoa pode querer falar aquilo. Isso. E nem sempre dá certo. Os ajustes vão sendo feitos enquanto as pessoas vão usando, como a corria, como o ChatGPT lá no começo e tal. E aí, só expandindo um pouco a conversa para eventos mais recentes, né? Essa questão da DeepSeek tá rolando nas últimas semanas, né? No dia 27 de janeiro, a DeepSeek relatou ter sofrido um ataque cibernético em larga escala. Então, essa ação levou a empresa a suspender temporariamente o cadastro de novos usuários. Eu realmente, no dia 27, que é uma segunda-feira, eu demorei para conseguir fazer cadastro no chat, então isso rolou também. E, alguns dias depois, uma empresa de cibersegurança chamada Wiz revelou que a DeepSeek deixou um banco de dados exposto na internet sem senha. Então, essa falha permitia acessar registros, como logs de sistema, o envio de prompts de usuários e até chaves de autenticação de APIs. Essa falha foi corrigida em cerca de meia hora, mas, enfim, ela existiu durante um tempo. Enfim, isso rolou também. Então, acho que a gente está vendo muita coisa acontecendo ali nos bastidores da empresa e isso está, enfim, a alta procura pelo serviço, pela ferramenta, tem mais gente prestando atenção e vendo mais coisa que está ali, ou por debaixo dos panos em relação a coisas que ele não responde, ou hora responde, deixa de responder por algum parâmetro, ou por falhas de segurança mesmo. Agora eu vi o print que você mandou aqui no chat, que ele começa falando que por conta de dificuldades técnicas, o serviço de busca não está disponível no momento. Isso. Mas ele dá uma resposta. Então acho que o que aconteceu foi que ele te deu a mesma resposta que ele deu no outro chat, só que ele não consultou a busca, ele só trouxe da memória dele. Nesse caso, sim, tudo bem. Eu acho que realmente a busca tá falhando, tá assim. sobrecarregado. Mas no caso da resposta que aparece e some, me parece a camada de moderação do serviço. Exatamente. Inclusive, eu testando agora, se você entrar agora no site da DeepSeek e tentar fazer cadastro, continua exibindo o aviso de que os servidores estão ocupados e que você pode demorar para liberar o seu acesso. Porque teve isso, a gente não falou, né? O aplicativo ficou entre os primeiros lugares das lojas de aplicativo ao redor do mundo, sacou? Então, Exato. De repente, do nada, aparentemente do nada, não é do nada, essas pesquisas estão rolando há muito tempo, mas de repente, assim, né, pro consumidor, né, geral, pras pessoas, pro povão, apareceu esse novo chatbot, o que tá acontecendo aí? Vamos baixar esse negócio. E, cara, chegou em primeiro lugar. Acho que Estados Unidos, se eu não me engano, não sei se agora a gente tá gravando no dia 31, mas ontem, dia 30, tava em primeiro lugar na Play Store brasileira também. Então, assim, certamente estão passando por algumas instabilidades, porque tem muita gente usando, baixando, se cadastrando, enfim. E é engraçado comentar também quantas pessoas estão virando meio que fãs ali do DeepSeek e usando, assim, sem a menor
só querem usar, porque finalmente tem um rival ali pros americanos, né, pras Big Techs, e a galera virou fã. Eu tenho acompanhado muito isso e tenho achado curioso ver os comentários da galera nas redes do TB, enfim, nas matérias que a gente publica, porque a galera tá apoiando cegamente a DeepSeek, assim, eles meio que compraram a briga. E todas as notícias que a gente vem dando sobre vazamento de dados, enfim, sobre políticas de privacidade deles, né, tudo que a gente comenta em relação ao que vem saindo, né, sobre a DeepSeek, a galera cai em cima defendendo, né, e falando assim, como se as empresas americanas não tivessem isso também, como se a Meta não tivesse vazado tudo, como se, sei lá, quem não enviasse dados. Então, assim, tem uma fidelização aí de galera, né, querendo defender a DeepSeek de todos os lados, assim, eu tô vendo isso o tempo todo, e também tem uma questão que muita gente não tem muita familiaridade com os modelos e tá descobrindo pela DeepSeek. Eu percebi isso porque teve uma pessoa que eu conheço que foi baixar o aplicativo, né? E aí apertou ali no R1, né, pra tentar falar, e aí começou a ver aquele pensamento, né, em tempo real que ele faz quando você ativa o R1. E aí ficou mais confuso. O que é isso? Eu não tô entendendo. E aí eu tive que explicar o que era aquilo, né? Por que tava pensando em tempo real e tal. E a pessoa começou a entender por causa daquilo. Então, é uma popularidade que, assim, o ChatGPT, ele veio com uma popularidade, ele popularizou realmente essa questão do chatbot com IA, mas o DeepSeek, ele tá indo ainda mais, assim, parece que ele tá atingindo pessoas que não tinha atingido, o ChatGPT não tinha atingido antes. Tá meio que deselitizando essa questão, assim, eu acho que esse é um fenômeno interessante de observar, muita gente baixando, muita gente usando pela primeira vez, eu tô achando isso muito legal de acompanhar, muito curioso. Tanto que isso faz sentido que a Microsoft correu para anunciar a integração do DeepSeek com o Copilot, né? Óbvio que, assim, nessa fase inicial é uma integração voltada a desenvolvedores, né? Mas, obviamente que eles querem levar isso para o usuário final, justamente pegando carona nisso que a Ana estava falando, de que o negócio ficou popular de tal forma que é melhor você aproveitar agora que o barco está passando e pular logo nele, né? E também, o que é mais surpreendente é que, assim, a Microsoft abraçou essa ideia, sendo que ela é uma das investidoras, dos maiores investidores da OpenAI, tem íntima ligação ali com o ChatGPT, mas ela, nessa hora, não tem essa coisa de amigos, né? Ou inimigos. Amigos, negócios à parte. Mas são negócios diferentes, né? São negócios diferentes, mas assim, o contexto atual ele é interessante porque tem essa coisa das empresas americanas estarem apoiando essa ideia do governo Trump de criar uma liderança universal em IA, e de repente a Microsoft, que faz parte desse bolo, fala, não, beleza, eu vou continuar apoiando essa ideia, mas eu vou trazer o DeepSeek para os meus usuários também. De novo, que nem eu falei agora há pouco, isso começa com os desenvolvedores, né? Então, se você quiser baixar agora o DeepSeek para usar com o Copilot como usuário, ainda não tá rolando. Mas, cara, eu acho que em questão de meses, uns 3 meses, de repente começa a aparecer para o usuário final, e de algo que certamente o governo americano não vai gostar, né? Mas faz parte do jogo, é questão de não ficar fora, porque, que nem a Ana tava falando, os usuários de iPhone, os usuários de Android, tá todo mundo baixando o DeepSeek, mas quando você leva isso para o Windows, essa dinâmica já é um pouco diferente, porque o pessoal vai tentar acessar a versão web. Então, quando você instala o aplicativo, a tendência no seu dispositivo, a tendência é que você faça um uso mais regular dessa ferramenta. Então, quando a Microsoft decide colocar isso no Copilot, é porque ela sabe que a melhor forma de continuar por dentro desse barco, navegando com esse barco, colocando a ferramenta integrada ao Copilot, porque o Copilot já está instalado no Windows. Ele só vai precisar de uma atualização. Sim. Então é um jogo assim que é muito interessante porque mostra a dinâmica, né, que tem uma dualidade no mercado americano. Por um lado, a questão ideológica e a outra a questão de mercado, né? É interessante ver como essas coisas meio que conflitam. É que a minha leitura da situação as empresas vão atacar por todas as frentes. Do lado do Windows e do Copilot, você tem que entregar o melhor produto para o usuário. E o melhor produto implica ter o melhor modelo, o modelo mais leve para rodar, enfim. Então, independente dela ter um pezinho na OpenAI e rodar também o OpenAI no Azure, ele tem que ter o melhor produto para o usuário. E se ela avalia que o DeepSeek, de repente, é a melhor opção, mais leve e tudo mais, né? Sim. Vamos rodar DeepSeek. Então, enfim,
esse é o meu ponto. Eu não acho contraditório, porque no final das contas eles estão... Acho que isso chega num ponto da conversa que é, ninguém sabe pra onde vai essa história toda de IA. Ninguém sabe se alguém vai usar, ainda nada mudou. Ainda estamos na histeria. Ninguém sabe se alguém vai usar. É uma frase fantástica. A empresa perdeu 15 Petrobras de valor de mercado, mas ninguém sabe se vai usar esse negócio. É isso. Assim, eu entendo... Vai usar, óbvio, né? Mas digo assim... O Vale do Silício está nessa corrida não para desenvolver um melhor produto, mas é meio que tipo assim, a barra agora é essa, todo lugar tem inteligência artificial. Quem não tem tá atrás. Então, meio que colocar uma IA no seu produto não significa avançar, significa apenas não estar mais tão atrás do resto. Nivelar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão usando de verdade essas IAs, tá trazendo alguma melhoria de fato para os produtos, ou é simplesmente um recurso do momento e que todo mundo fica em cima porque, cara, no futuro isso aqui vai ser uma raça superior à raça humana. E aí a gente tá todo mundo... Não sabemos quanto tempo vai demorar para essa ferramenta ser uma nova raça superior ao ser humano em termos de inteligência, né? Então a gente já tem que estar dentro desse barco e a gente tem que estar jogando esse jogo, porque quando acontecer a gente tem que estar lá, saca? E nessa, às vezes, esquece até de formas mais óbvias de melhorar o produto também, né? Enfim, então, porque tá todo mundo focado em, vamos colocar uma IA. Tá bom, já tem IA, sei lá, na Meta, no WhatsApp, no Instagram, no Tecnoblog, já tem IA e tudo, né? Precisa de mais uma IA no Windows, no sei lá da onde, né? E sobre isso, né, desse questionamento sobre o quão útil é a IA, a gente tem que lembrar que no caso da Microsoft, ela ainda está tentando convencer o pessoal a comprar os Copilots PCs, né? Eu tô com um aqui agora, que é o Galaxy Book 4 Edge, e ele é um chip ele é uma máquina com um chip Snapdragon X, e é um Copilot Plus, mas entra nessa dinâmica, né? Puxa, é legal, dá pra rodar algumas coisas de IA localmente, e funciona, é legal ver funcionando, só que assim, não é algo que muda a vida, né? Então, o que você puder usar para abastecer esses recursos de IA, para dar mais motivo para as pessoas comprarem esses computadores, eu acho que ela vai abraçar essa ideia, porque, por enquanto, o que está valendo a pena nesses computadores é, por exemplo, duração de bateria, o desempenho, que não está ruim, né? A gente tem que fazer um teste mais rigoroso, mas pelo menos até agora não está ruim o desempenho. Então, você continua comprando essas máquinas novas por fatores antigos, né? Porque você quer um desempenho melhor, ou você quer mais duração de bateria. Mas a IA ainda não é um ponto de decisão, até porque no PC você pode acessar a IA pelo navegador tranquilamente, né? Então, você ainda não depende de muita coisa rodando de modo local. Então, é a questão de abraçar mesmo o que aparece pela frente para tentar dar sentido ao negócio, né? Até porque vai muito dinheiro aí, eles têm que tentar recuperar de alguma forma esse dinheiro. O José deu risada, né? Falou da questão da Petrobras, né? Será que alguém vai usar? O negócio perdeu não sei quantos bilhões, né? E alguém vai usar. E eu fiquei refletindo, realmente, né? Porque até o momento, que valor isso gerou na economia real, a inteligência artificial? Tenho certeza que trouxe ganho de produtividade, algumas coisinhas aqui, outras ali, a gente usa também no dia a dia. Mas será que já trouxe a ferramenta, já trouxe ganhos massivos de resultado, de produtividade, assim, pro planeta, né? Não para setores específicos, de empresas específicas, né? É isso que eu tava refletindo. Se não trouxe, ou se trouxe menos do que o hype tá gerando de gasto, né? O que a gente tá vendo na prática é só muito dinheiro que estava acumulado nas mãos das Big Techs indo para investimento em placa de vídeo e engenheiro de software. Tanto que eu tava vendo, eu não lembro onde que eu tava vendo, mas que o negócio tá absurdamente inchado, essa parte de engenheiro de software para trabalhar cientista de dados e tal, para trabalhar com inteligência artificial. E em Big Techs, no Facebook, acho que eu vi uma história que tem gente que é muito júnior e tá assumindo cargo de liderança, saca? Dentro da empresa. De tanto que tá tendo demanda de contratação e tal. Porque precisa. Então, na prática, o valor econômico, de fato, que estaria acontecendo, né? Se essa ferramenta, de fato, não tá gerando resultados, é apenas o dinheiro saindo do caixa das empresas e sendo redistribuído nas mãos de trabalhadores, desenvolvedores e das pessoas que investem também nas ações ou investiram nas ações de empresas de tecnologia, como a Nvidia e outras que também estão surfando o hype da IA. Se essa bolha, se é uma bolha de fato, não sabemos, né? Mas se no final não trazer um valor para a economia real e essa bolha vier a estourar, assim como foi a bolha das .com,
nos anos 2000, 1999, né? Aí perde-se de fato muito valor. Todo mundo que tiver posicionado vai perder uma grana. Mas, enfim, eu acho que vai ter alguma coisa lá na frente. Acho que a gente ainda não tá lá, a gente estamos começando a arranhar, sabe? Essa história de chatbot não é bem o que vai fazer a grande revolução, mas a gente vai ter que passar pelo chatbot para chegar lá. E então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente se já testou a DeepSeek, o que você achou dos resultados, né? Comparando com as outras ferramentas de IA também. Não compartilhe nada pessoal, os termos de uso são meio obscuros ali comparado com as outras ferramentas. Mas conta pra gente suas experiências e também sua opinião. O que você acha que vai acontecer agora no mercado? Você acha que as americanas demoram pra alcançar esse nível de eficiência? Vocês acham que tem algum truque aí nessa história? Manda pra gente seus comentários no Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram ou pelo WhatsApp também, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @josué_de_olive_ lá no Threads. @a_namarques. E @ealecrim. E este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Este podcast foi editado pela Maremoto.